O ferro incandescente toca a palma da mão esquerda. O som é horrível, como carne de porco caindo sobre uma frigideira em brasa. O odor é pior. Pele queimando, gordura derretendo, fumaça cinzenta subindo em espirais nauseantes. A idosa grita. É um grito que parte a alma, agudo, desesperado, animalesco. O tipo de grito que faz até os homens mais rudes desviarem o olhar. Seus dedos se contorcem, se contraem, tentam se afastar do ferro, mas as correntes em seus pulsos a impedem de se mover. Ela está atada a uma cadeira no centro do pátio do Palácio Moretti. 50 pessoas observam. Ninguém intervém. O medo é mais forte que a compaixão. O ferro é erguido. A palma de Giuliana Paoli agora tem uma marca, uma queimadura profunda, de 3º grau. A carne está negra no centro, vermelha e inchada nas bordas. As linhas da vida que os ciganos leem para prever o futuro foram apagadas. Não há mais futuro naquela mão, apenas dor. Já aprendeu a lição, velha? Pergunta o barão Christophe Moretti, empunhando o ferro ainda fumegante. Giuliana não consegue responder, apenas soluça. Lágrimas escorrem por seu rosto enrugado. Seu corpo inteiro treme. Acho que ela não entendeu, diz o barão ao seu capanga, um homem gigantesco chamado Luca, porque ainda tem uma mão boa. E enquanto tiver mãos, pode continuar a bordar seus símbolos rebeldes. Ele ergue o ferro de novo. Agora aponta para a mão direita. Não! Grita Giuliana, encontrando sua voz no desespero. Por favor, de novo não. Por favor, senhor barão. Farei o que for preciso. Fará o que eu digo de qualquer maneira, responde o barão com voz fria. Mas primeiro precisa aprender que na minha casa não se bordam iniciais corsas, não se celebra cultura rebelde, não se honra traidores mortos. O ferro desce. O segundo grito de Giuliana é ainda pior que o primeiro, porque agora ela sabe exatamente o quanto vai doer. E a antecipação torna tudo 1000 vezes pior. O ferro pressiona. 5 segundos, 10, 15. O barão o mantém ali por mais tempo desta vez, assegurando-se de que a lição fique gravada não só na carne, mas na alma. Quando finalmente o retira, ambas as mãos de Giuliana estão destruídas, queimadas, inúteis. As mãos de uma bordadeira de 67 anos que passou 50 anos aperfeiçoando sua arte. As mãos que criaram toalhas de mesa para casamentos, vestidos para batizados, lenços para funerais. Agora são apenas carne carbonizada. Desamarre-a, ordena o barão a Luca, e tirem-na da minha propriedade. Se eu a vir de novo, queimarei mais do que suas mãos. Luca solta as correntes. Giuliana cai da cadeira. Suas mãos pendem inúteis aos lados. Não pode usá-las para amortecer a queda. Seu rosto bate no chão de pedra. Seu nariz quebra com um estalo audível. Mais sangue. Ninguém a ajuda. A multidão observa em silêncio. Alguns choram. Outros cerram os punhos. Mas todos têm medo demais do barão Moretti para intervir. Giuliana se levanta cambaleando. Suas pernas mal a sustentam. Caminha em direção à saída do palácio. Cada passo é uma agonia. Suas mãos latejam, queimadas, arruinadas. Ela sai do palácio. A porta se fecha atrás dela com um ar de finalidade. E ali, na rua, ela finalmente desmorona. Na multidão que presenciou tudo, há uma jovem de 22 anos. Chama-se Isabetta Paoli. É a neta de Giuliana. Trabalha como criada numa casa próxima. Veio correndo quando soube que sua avó tinha sido detida. Chegou bem a tempo de ver as mãos sendo queimadas, de ouvir os gritos, de ver o colapso final. E agora está ali parada, paralisada pelo horror e pela fúria. Sua avó, sua doce avó que lhe ensinou a bordar quando era criança, que lhe contava histórias da Córcega livre, que bordava com tanto amor e dedicação, destruída, mutilada, por bordar 2 letras, Pepe Pasquale Paoli, o herói corso, o líder da resistência.
O homem que lutou pela independência antes que a França esmagasse o sonho. Juliana havia bordado essas iniciais num lenço. Apenas isso. 2 letras pequenas no canto. Um tributo discreto. Uma lembrança particular. Mas alguém a viu. Alguém contou ao barão Moretti, e o barão decidiu fazer dela um exemplo. Isabeta corre para sua avó caída. Levanta-a. Juliana geme de dor. Avó, avó, estou aqui. Vamos. Você precisa de um médico. Minhas mãos. Minhas mãos. Isabeta, eu não posso mais. Não posso mais bordar. As palavras saem entre soluços e partem o coração de Isabeta em 1000 pedaços. Shhh, avó, nós cuidaremos de você. Encontraremos uma maneira, mas ambas sabem a verdade. Sem mãos funcionais, Juliana não pode trabalhar, não pode ganhar a vida, não pode fazer a única coisa que sabe fazer. Está condenada a depender dos outros, ou pior, a morrer lentamente de fome e dor. Preciso de ajuda, diz Isabeta à multidão que as rodeia. Por favor, alguém. Precisamos levá-la ao médico. Nós precisamos... Vocês precisam do general Bonaparte, diz uma voz entre a multidão. Isabeta se vira. É um homem mais velho, antigo soldado corso pela sua postura. O quê? O general Napoleão Bonaparte. Ele está em Ajaccio. Ouvi as histórias. Ele protege os corsos, castiga os franceses abusivos. Se alguém pode fazer algo, é ele. Mas como? Não sei onde encontrá-lo. Eu sei, diz outra voz. Uma mulher. Ele tem um escritório no edifício administrativo, perto do porto. Posso levá-las. Isabeta olha para a avó. Juliana está semiconsciente. O choque está a consumindo, mas ela assente debilmente. Leve-me até ele. Se houver justiça, se ainda existir, existe, avó. Eu prometo, nós a encontraremos. Com a ajuda de 2 homens, eles levantam Juliana. Levam-na em direção ao edifício administrativo. É uma procissão lenta, dolorosa. Juliana geme a cada passo. Suas mãos pendem, inúteis, destruídas. Mas Isabeta não para. Porque se houver uma chance, uma única chance de justiça, ela a aproveitará. Escritório de Napoleão Bonaparte. Edifício administrativo Ajaccio. 2 horas depois do meio-dia. Napoleão está revisando relatórios de provisões quando houve uma comoção do lado de fora de seu escritório. Vozes, alguém chorando, seu ajudante Junot tentando manter a ordem. Não podem entrar sem hora marcada. O general está ocupado. Por favor, tem que esperar. Não podemos esperar, grita uma voz de mulher jovem. Olhe para as mãos dela, olhe o que fizeram com ela. Napoleão se levanta, abre a porta e vê a cena. Uma idosa sendo amparada por 2 homens, uma jovem chorando. E Junot tentando manter a ordem sem ser grosseiro. Mas o que realmente captura a atenção de Napoleão são as mãos da anciã. Estão destruídas, queimadas até o osso em alguns lugares. A carne negra, inchada, supurando. É uma das feridas mais horríveis que ele já viu fora de um campo de batalha. Deixe-as passar, diz ele imediatamente. Mas, meu general, o senhor tem reuniões? Cancele-as, isto é mais importante. Junot se afasta. Os homens levam Juliana para dentro. Sentam-na numa cadeira. Isabeta a segue, enxugando as lágrimas. Napoleão fecha a porta. Ajoelha-se diante de Juliana para ficar ao seu nível. Senhora, sou o general Napoleão Bonaparte. Pode me dizer o que lhe aconteceu? Juliana levanta a cabeça. Seus olhos estão vidrados de dor e choque, mas ela reconhece o nome. A esperança ilumina seu rosto por um segundo. General, Bonaparte, o corso, o protetor. Sim, estou aqui. Conte-me o que aconteceu. Quem lhe fez isto? É Isabeta quem responde. As palavras saem numa torrente. O barão Moretti, Christophe Moretti. Minha avó trabalhava como bordadeira. Faz lenços, toalhas de mesa, roupas finas. É a sua arte, a sua vida. Ela borda há 50 anos. E? Napoleão mantém a voz calma,
mas há aço por baixo dela. Ela bordou um lenço, para uso pessoal, com as iniciais PP no canto. Pasquale Paoli, só isso. 2 letras, um tributo privado, mas alguém viu, contou ao barão. E o barão disse que era sedição, que era glorificar rebeldes, e aprendeu. E queimou as mãos dela, com um ferro, na frente de 50 pessoas, para dar o exemplo. Napoleão fica muito quieto. Seu rosto não demonstra emoção, mas suas mãos se fecham lentamente em punhos. Quando isto aconteceu? Há 2 horas, talvez menos. Ainda se pode ver a fumaça nas queimaduras. Napoleão examina as mãos sem tocá-las. Está claro que são queimaduras recentes. 3º grau, possivelmente pior. As mãos desta mulher nunca mais funcionarão corretamente. Junot, diz ele sem desviar os olhos das mãos, traga o médico militar. Imediatamente. Diga-lhe que é uma emergência. Sim, meu general. Junot sai correndo. Napoleão se levanta, caminha até sua mesa, abre uma gaveta, pega um frasco de láudano, despeja uma dose generosa num copo de água. Senhora Paoli, beba isto. Ajudará com a dor. Juliana pega o copo com dedos trêmulos. Suas mãos queimadas não conseguem segurá-lo. Isabeta a ajuda. Juliana bebe, tosse, mas o láudano começa a fazer efeito rapidamente. Obrigada, general. Ainda não me agradeça, diz Napoleão. Conte-me tudo sobre este barão Moretti, tudo o que souber. É Isabeta quem responde novamente. E as palavras que ela diz pintam o retrato de um homem que Napoleão reconhece de imediato. Um nobre corrupto usando seu título para aterrorizar. Christophe Moretti, barão autoproclamado. Seu avô comprou o título há 50 anos de um rei desesperado por dinheiro, legalmente válido, mas moralmente vazio, sem terra herdada, sem linhagem real, apenas dinheiro e papel. Chegou à Córcega há 3 anos em busca de oportunidades. Comprou um palácio em Ajaccio com fundos questionáveis. Começou a se comportar como um senhor feudal, exigindo tributo de artesãos locais, prendendo quem o insultava, usando seu título de nobreza como escudo contra as consequências, e colecionava arquivos nobiliários obsessivamente. Documentos que provavam seu título, sua linhagem, seu direito de ser chamado de barão. Guardava-os num cofre especial em seu palácio. Eram seu tesouro mais precioso, sua identidade, sua única reivindicação de importância. Onde fica o palácio dele? Pergunta Napoleão. Na rua Saint-Roch, o edifício amarelo com varandas de ferro. Não tem como errar, é o mais ostentoso da região. E este cofre onde ele guarda seus documentos? No porão, trancado à chave. Só ele tem as chaves. Ele verifica os documentos todos os dias. Toca neles, lê-os, como se fossem escrituras sagradas. Napoleão absorve esta informação. Sua mente já está trabalhando, calculando, planejando. O médico chega, examina as mãos de Juliana. Seu rosto fica sério. Isto é muito grave, general. Queimaduras de 3º grau, dano neural extenso, infecção provável. Ela precisará de tratamento intensivo e, mesmo assim, é improvável que recupere o uso total de suas mãos. Faça tudo o que puder, ordena Napoleão. Dinheiro não é problema. Use os melhores medicamentos, as melhores bandagens, o que for necessário. Sim, meu general, vou levá-la para a enfermaria agora. Enquanto o médico prepara Juliana para o transporte, Napoleão se volta para Isabeta. Quantos anos você tem? 22, senhor general. E sua avó? 67. Ela tem família além de você? Eu sou tudo o que lhe resta. Meus pais morreram. Meus tios estão no continente. Só restamos nós 2. Napoleão assente. Caminha até sua mesa. Escreve algo num papel. Assina. Sela com seu selo oficial. Pegue isto. É uma ordem para o tesoureiro militar. Ele lhe dará fundos para cuidar de sua avó, para tratamento médico, para comida, para o que precisarem.
É o mínimo que posso fazer. Isabeta pega o papel com as mãos trêmulas. Obrigada, mas general, o que acontecerá com o barão? Ele pagará pelo que fez? Napoleão olha para Isabeta diretamente nos olhos. E o que ela vê ali a faz recuar um passo. Não de medo, de reconhecimento. Reconhecimento de que ela desencadeou algo terrível e necessário. O barão Moretti pagará, diz Napoleão com uma voz que não permite dúvidas. Vou tirar dele o que ele mais ama. E farei isso de uma maneira que ele entenda exatamente por que está sendo punido. O que o senhor vai fazer? Vou queimar seu arquivo nobiliário, cada documento, cada certificado, cada papel que prova seu título. Vou transformá-lo em cinzas, e ele vai assistir. Entenderá que sem esses documentos ele não é ninguém. É apenas um homem rico, não um barão, não um nobre, apenas um criminoso que tortura idosas. Isabeta ofega. Mas isso vai destruir a identidade dele. Exatamente, diz Napoleão. Assim como ele destruiu a identidade de sua avó. Ela era uma bordadeira, era sua arte, sua vida. Ele a privou disso. Agora eu irei privá-lo daquilo que define sua vida, olho por olho, identidade por identidade. Quando? Esta noite, antes que ele tenha tempo de mover os documentos para um lugar seguro. Antes que ele saiba que estou atrás dele. Napoleão se volta para Junot, que havia retornado. Reúna 20 soldados, os melhores, corsos, se possível. Vamos fazer uma visita ao barão Moretti. Com que autoridade, meu general? Napoleão saca outro documento. Ele o estava escrevendo enquanto falava. Com esta, ordem de busca por suspeita de atividades sediciosas. Ironicamente, eu o acuso exatamente do que ele acusou a senhora Paoli. Sedição. Só que no caso dele, é verdade. Ele tem extorquido cidadãos franceses. Isso é sedição contra a ordem pública. Junot sorri. É um sorriso de lobo. Entendo perfeitamente, meu general. Naquela noite. Palácio Moretti. 8 horas da noite. O barão Christophe Moretti está jantando. Tem 43 anos, loiro, bigode encerado, veste roupas caras, mas de mau gosto. Ouro demais, babados demais, como uma criança brincando de ser nobre. Está sozinho em sua grande sala de jantar, comendo pato, bebendo vinho caro, verificando as contas de quanto dinheiro extorquiu esta semana de artesãos locais. É um bom dia. 500 francos. E a satisfação de ter ensinado uma lição àquela velha bordadeira presunçosa. Ele ouve batidas na porta principal, fortes, autoritárias. Ele franze a testa, não espera visitas. Seu mordomo entra, pálido. Senhor barão, há soldados na porta. Muitos soldados exigem entrada. Soldados? Por quê? Antes que o mordomo possa responder, a porta da sala de jantar se abre violentamente. Napoleão entra com 20 soldados armados atrás dele. O barão se levanta, indignado. O que significa isto? Quem se atreve a entrar na minha casa sem permissão? Sou o general Napoleão Bonaparte e tenho uma ordem de busca desta propriedade por suspeita de atividades sediciosas. Isso é absurdo! Eu sou o barão Moretti! Você não pode... Posso e farei. Napoleão joga a ordem sobre a mesa. Você tem 2 opções: cooperar ou ser preso por obstrução. Escolha. O barão lê a ordem. Suas mãos tremem ligeiramente, mas ele tenta manter sua arrogância. Isto não encontrará nada. Não tenho nada a esconder. Então não terá problemas em que eu verifique seu porão, especialmente seu cofre de documentos. O sangue some do rosto do barão. Meu cofre? Por que você iria querer? Porque estou procurando evidências de extorsão, de abuso de autoridade e suspeito que seus preciosos documentos nobiliários são tão falsos quanto sua pretensão de ser melhor que as pessoas que você tortura. Meus documentos são legítimos, comprados legalmente, selados pelo rei. Então não se importará que eu os examine, diz Napoleão. Soldados ao porão, encontrem o cofre. Os soldados se dispersam.
O barão tenta segui-los, mas Napoleão o detém. Você fica aqui comigo. Vamos ter uma conversa sobre uma idosa chamada Giuliana Paoli. O barão fica ainda mais pálido. Quem? Eu não conheço a bordadeira cujas mãos você queimou esta manhã. Por bordar 2 letras. PP. Isso refresca sua memória? Ela estava glorificando rebeldes. Ela estava fazendo arte, interrompe Napoleão. Arte num lenço particular. E você decidiu mutilá-la por isso. Destruir as mãos de uma mulher de 67 anos, sua ferramenta de vida, sua identidade como artesã. Eu tenho o direito, eu sou um barão, tenho autoridade sobre... Você não tem o direito de torturar, diz Napoleão com voz gélida. E seu título não o protege das consequências quando você cruza certas linhas. Como a linha de queimar carne humana por vaidade. Não foi vaidade, foi para manter a ordem. Foi sadismo, conclui Napoleão. E agora você pagará por isso. Um dos soldados retorna. Meu general, encontramos o cofre. Está trancado. O barão tem as chaves. Napoleão se vira para o barão. As chaves. Agora! Não! Você não pode tocar nos meus documentos. Eles são minha herança, minha identidade, Seu nada, diz Napoleão. Soldados, peguem as chaves. 2 soldados agarram o barão. Eles lutam, mas encontram as chaves em seu bolso. Entregam-nas a Napoleão. Não, por favor, esses documentos são tudo o que eu tenho. Exatamente como as mãos de Giuliana eram tudo o que ela tinha, diz Napoleão. Agora você entenderá como é. Eles descem para o porão. O barão é arrastado atrás, gritando, protestando, suplicando. O cofre está numa sala especial. Paredes de pedra, porta de ferro. Dentro, há prateleiras com centenas de documentos, certificados de nobreza, genealogias. Compras de títulos, selos reais, toda a história inventada da família Moretti. Napoleão olha para eles, depois se vira para Junot. Traga tochas e um pouco de óleo, muito óleo. Não, grita o barão. Você não pode queimá-los. São legais, são oficiais, eu preciso deles. Você precisava deles, corrige Napoleão. Não os terá mais. Os soldados trazem tochas, trazem óleo. Borrifam os documentos. Os papéis velhos absorvem o óleo, encharcam-se, perfeitos para queimar. O barão está chorando agora. Por favor, General Bonaparte, eu lhe darei dinheiro, lhe darei o que quiser, mas não queime meus arquivos. São minha vida, minha identidade, tudo o que eu sou. E as mãos de Giuliana eram a vida dela, a identidade dela, tudo o que ela era. Você pensou nisso quando colocou o ferro em brasa na pele dela? Foi diferente. Ela era apenas uma o quê? Pergunta Napoleão perigosamente. Uma corça, uma plebeia, menos que você porque não tem um título comprado. O barão não responde, porque não pode, porque qualquer resposta o condena. Napoleão pega uma tocha, caminha até a primeira prateleira. O barão grita, espere, pelo menos deixe-me explicar, deixe-me. Napoleão joga a tocha. O fogo pega instantaneamente. Os documentos encharcados de óleo ardem como palha seca. As chamas sobem, amarelas, laranjas, vermelhas. O papel antigo se enrola, enegrece, vira cinzas. 50 anos de linhagem inventada, desaparecendo em fumaça. O barão cai de joelhos. Não. Meus documentos, meu título, minha família... Sua família inventada, corrige Napoleão. Seu título comprado, sua falsa grandeza, tudo queimando, como queimaram as mãos de Giuliana. Ele joga outra tocha, mais fogo, mais documentos destruídos, certificados de nobreza, provas de linhagem, tudo se tornando cinzas. O barão observa com horror absoluto. Lágrimas escorrem por seu rosto, não de remorso, de perda, de ver sua identidade destruída diante de seus olhos. Sabe o que você é sem estes documentos? Pergunta Napoleão. Nada. Apenas Christophe Moretti, um homem comum.
sem título, sem autoridade, sem direito de se chamar de barão. Apenas um civil, igual a todos os outros. Não, eu não sou comum. Eu sou um barão. Eu tenho direito. Não mais, diz Napoleão com finalidade. Estes documentos são o seu título, e sem eles, você não é ninguém. Ele joga a última tocha. O fogo consome tudo. 500 documentos, 3 séculos de genealogia falsa, tudo reduzido a cinzas em minutos. O calor é intenso. Todos recuam, exceto Napoleão. Ele fica parado, observando o fogo, assegurando-se de que nada sobreviva. O barão está destroçado. Seu corpo treme, suas mãos cobrem seu rosto. Ele soluça como uma criança. Por quê? Por que está fazendo isso comigo? Por Giuliana Paoli, responde Napoleão simplesmente. Para que você entenda o que é perder sua identidade. Seu propósito, o que o define como pessoa. Mas eu só destruiu as mãos de uma artesã. Só mutilou uma idosa. Só arruinou uma vida por vaidade. Sim, só isso. Napoleão se vira para sair. O fogo ainda arde atrás dele. Os soldados começam a evacuar o porão. Fumaça demais. O que eu faço agora? Pergunta o barão com a voz embargada. Sem meus documentos, sem meu título, o que eu sou? Napoleão para. Olha para trás. Você é um homem que torturou uma idosa inocente. E agora é um homem sem título para protegê-lo. Sugiro que saia da Córcega, rápido, porque sem sua falsa nobreza, os corsos de quem você abusou por 3 anos podem decidir se vingar. E eu não vou impedi-los. Ele sai do porão. O barão fica ali, ajoelhado, destroçado, observando as cinzas de sua identidade. Dias depois, Isabeta visita Napoleão. Minha avó está melhor, general. O médico diz que as infecções estão controladas. Ela vai sobreviver. Mas suas mãos, ela nunca mais poderá bordar. Eu sei, diz Napoleão suavemente. Sinto muito. Cheguei tarde demais para evitar isso. Mas você chegou, diz Isabeta, e lhe deu justiça. Ouvimos o que aconteceu. Como você queimou os arquivos do barão. Como destruiu o título dele. Toda a Ajaccio fala sobre isso. E sua avó? O que ela diz? Ela diz que foi justiça poética, que ele queimou as mãos dela. Você queimou a identidade dele. Diz que finalmente há equilíbrio no mundo. Napoleão assente. O barão já foi embora? Sim, partiu ontem. Dizem que foi para a Itália. Ninguém sente falta dele. Bom, e vocês? Ficaram bem? Temos os fundos que nos deu. E minha avó está aprendendo a viver sem bordar. É difícil, mas ela está viva e tem sua dignidade de volta. É isso que importa. Isabeta faz uma pausa, depois acrescenta. Há mais uma coisa, general. Minha avó quer vê-lo para lhe agradecer pessoalmente. Napoleão visita Giuliana em sua pequena casa. Ela está sentada numa cadeira. Suas mãos enfaixadas descansam em seu colo. Inúteis. Mas seus olhos brilham quando Napoleão entra. General Bonaparte, o herói corso, obrigada por vir. Senhora Paoli, é uma honra. Como se sente? Velha, diz ela com um sorriso triste. E quebrada, mas viva, graças a você. Cheguei tarde demais para salvar suas mãos. Eu lamento. Você chegou a tempo de salvar minha dignidade, corrige ela. E isso vale mais. Aquele homem me destruiu. Mas você o destruiu. Agora sabemos que há justiça, que os corsos não estão sozinhos, que alguém nos protege. Ela levanta suas mãos enfaixadas. Estas nunca mais bordarão, mas as mãos da minha neta, sim. Eu a ensinarei. Contarei as histórias a ela, e ela bordará as iniciais PP em cada lenço que fizer, em memória, em desafio, em esperança. Napoleão sente algo apertar em sua garganta. Ele assente. Isso é tudo o que podemos pedir. Memória, desafio, esperança. Anos depois, quando Napoleão é imperador, alguém lhe pergunta sobre decisões que tomou fora das batalhas. Alguma vez o senhor agiu fora do protocolo militar, majestade? Tomou a justiça em suas próprias mãos?
Napoleão pensa, depois diz: uma vez eu queimei o arquivo nobiliário completo de um barão, centenas de documentos, 3 séculos de genealogia, reduzi tudo a cinzas. Por que faria algo tão drástico? Porque esse barão queimou as mãos de uma bordadeira de 67 anos, pelo crime de bordar 2 letras num lenço particular. Decidi que, se ele podia destruir a identidade dela como artesã, eu podia destruir a identidade dele como nobre. Não foi excessivo? Excessivo? Napoleão ri friamente. Ele mutilou uma idosa por vaidade. Eu queimei papéis. Se alguma coisa, fui misericordioso. E o que aconteceu com a mulher? Ela sobreviveu. Nunca mais pôde bordar, mas ensinou sua neta. E sua neta agora borda as iniciais PP em tudo o que faz. O barão tentou apagar um símbolo. Em vez disso, ele o multiplicou. Essa é a verdadeira justiça. A história de Giuliana Paoli e do barão Moretti se torna uma lenda na Córcega. É contada com reverência, a bordadeira que foi mutilada, o falso nobre que a torturou, o general que queimou sua identidade inventada, e a lição que todos aprendem, que a verdadeira nobreza não vem de papéis ou títulos, vem de ações, de caráter, de como você trata os mais fracos quando tem poder. O barão Moretti tinha um título, mas não nobreza. Giuliana Paoli não tinha título, mas tinha dignidade. E Napoleão Bonaparte tinha ambos. Por isso, um foi destruído, outra foi vingada, e o terceiro é lembrado como herói. Foi justiça ou foi vingança? Um arquivo nobiliário merecia ser queimado por mãos queimadas? Ou alguns crimes contra a identidade humana exigem a destruição igual da identidade do opressor? Deixe seu comentário, seu like e se inscreva para mais histórias de vinganças que a história quase esqueceu. Esta justiça em chamas te deixou sem fôlego.